Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública, sempre com informação, polêmica e cultura. Agradecendo sempre a sua participação, a forma como nós nos relacionamos, com o grande objetivo de levar até o senhor e a senhora informações úteis do que está acontecendo aqui em Santa Maria, a nossa cidade do coração. Estamos hoje com mais uma visita ilustre aqui nos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Hoje vamos falar sobre o transporte público em Santa Maria. Está conosco o Vitor Sacol. O Vitor, ele é o presidente do consórcio SIM e também diretor administrativo da Expresso Medianeira, conhecidíssima da nossa cidade, que faz parte do contexto e da história da nossa cidade aqui de Santa Maria. Vitor, obrigado pela tua presença aqui. Agora há pouco nós conversando nesse intervalo, dizendo das nossas agendas, né, Vitor? Hoje nós estamos assim, ó, sempre naquela correria maluca e as nossas agendas são todas elas já cronometradas, né, Vitor? Então a gente sabe dos teus compromissos, por isso agradecer a tua vinda até os estúdios aqui da TV Santa Maria para nós conversarmos um pouquinho e levarmos, Vitor, ao conhecimento da comunidade, em síntese, como que nós vamos tratar aqui o transporte público em Santa Maria. E não tem outra pessoa, né, que tenha maior conhecimento, que tenha a vivência, né, e inclusive depois eu quero que tu conte para nós aqui que tu tem outros cargos, né, fora de Santa Maria, que também falam desse mesmo assunto, né, que estão afetos ao mesmo assunto. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui. O transporte público é essencial na vida de uma cidade e o nosso interesse é que também a população saiba um pouquinho do que se faz dentro da empresa, né? Então, para mim é um prazer grande estar aqui contigo e obrigado, Vitor. Espero que seja interessante para os nossos telespectadores também. Sem dúvida que vai ser interessante. Pelo seguinte, Vitor, muitas vezes, e até nós comentamos aqui normalmente nos nossos programas, que algumas informações acabam não chegando de forma tão completa, né, para as pessoas que convivem na nossa sociedade. E o que nós estamos vendo, Vitor, dentro do país inteiro, é um acúmulo de veículos e mais veículos, né? Mas as nossas cidades continuam as mesmas, né? E principalmente, Vitor, e tu que és daqui, de Santa Maria, as nossas ruas aqui não tem como nós mexermos muito nas nossas ruas. O grande exemplo é acampamento, né? Como é que nós vamos alargar acampamento, enfim, fazermos alguma situação mais de viabilidade junto a acampamento? Não tem como. E a quantidade de veículos que está sendo vendido e tudo mais, até pela facilidade de aquisição desses veículos, tem que existir aí, Vitor, uma cultura, uma mudança de cultura para que a comunidade utilize mais o transporte público. Como é que tu enxerga, como é que tu faz a leitura de tudo isso? Bom, eu acho que o primeiro passo, o grande passo, já foi tomado.
no momento que se contratou uma empresa especializada em mobilidade urbana, e ela fez um plano de mobilidade urbana para Santa Maria, um plano que deve durar 20 anos, mais ou menos, e esse plano já deve ter chegado na Câmara de Vereadores até. Ele trata exatamente esse assunto, onde prioriza, em primeiro lugar, o pedestre, né? E, em segundo lugar, o transporte público. Então, eu acho que o primeiro passo já se tomou. Certo. A partir de agora, teria aí uma negociação da cidade, do povo dessa cidade, para a implantação desses programas a curto, médio e longo prazo. Por outro lado, é fundamental que a cidade também se prepare na sua periferia. Eu digo que às vezes, e a maioria das vezes, o município se prepara no centro. A primeira coisa que te veio na cabeça foi acampamento. Verdade, olha aí, ó. Confirma isso. Hoje o nosso problema maior é a saída para Camobi, onde a velocidade média em algumas manhãs chega a 7 km por hora. Quer dizer, alguém caminhando para Camobi. Alguém caminhando um pouquinho rápido passa dessa velocidade. E assim não se vê ainda um projeto muito grande para Camobi, a não ser a faixa velha, que está devagarinho, está indo, né, mas um pouco devagar, mas sem nenhum projeto de mobilidade urbana para transporte público lá. E a faixa nova, que está hoje parada no horário do pico com a universidade a 100%, ela praticamente para. Não tem nenhum projeto ainda para isso. Então, assim, a preocupação é no centro da cidade, mas o centro está consolidado hoje. Não, sem dúvida nenhuma. Não vai mudar muito. Verdade. Agora, nas saídas, está bem complicado, né? Pega essas rótulas ali, né? Por exemplo, a rótula da Uglione, né? Complicado. Isso parece que vai ter uma solução aí a médio prazo, que estão trabalhando muito na travessia urbana. Isso. Está aparecendo a obra, tomara que não pare. Ainda ontem, Vitor, eu passei lá para me dar uma olhada. Realmente as máquinas estão fazendo toda aquela abertura lateral ali da Só rodovia. Que nós vamos ter que nos preparar para isso. Por quê? Porque hoje simplesmente se pega e atravessa a rodovia onde quer. Sim. Com essa travessia urbana vai ter que se ir até os trevos. Isso é um outro então, hábito assim, nosso. Então a cidade vai mudar. A cidade vai mudar bastante nisso aí. Então hoje é muito mais tranquilo. Ela vai ficar um pouquinho pior, mas pelo menos eu acho que não vai ter tanto acidente, morte, coisa na rodovia. E Vitor, o que já houve comentário também, e aí eu peço que tu confirme, tu falaste agora há pouco da velocidade média na direção Camobi, mas há pouco tempo atrás, uma viagem de um dos teus ônibus, da T Neves até Camobi, até a universidade, se fazia num tempo hoje... 45. Hoje 1h15, 1h20. Pois é, então nós vamos estabelecer aí, dentro desse horário, numa viagem com velocidade de cruzeiro, que nós podemos chamar assim, nós podemos nos deslocar Santa Maria, Santa Cruz do Sul, andarmos em torno de 150 quilômetros, fazendo assim uma média bem... Se cumprir as normas, Se cumprir as normas, não. Uns 80 km por hora. Daí não. Que é um absurdo também, né, Vale? Eu acho também, hoje está nos jornais de hoje, as rodovias com maior índice de acidente, e a 287 aí até Tabaí é talvez a que tenha mais acidente aí. Agora, eu acho um absurdo andar 80 km por hora. A tecnologia hoje desses veículos aí, né? O código brasileiro diz que a velocidade é 110. O que teria que fazer? Teria que andar 110 aonde pode. Correto. E uma redução aonde não se pode andar. Verdade. Mas assim, acaba tendo a impunidade da velocidade, porque eu acho que não é justo também com a gente nos obrigar a andar 110 km. Verdade, correto. Numa rodovia que tem condição. Onde não tem, até aí é bem interessante. Mas as travessias urbanas é uma realidade de Santa Maria. Hoje é um problema seríssimo a mobilidade, principalmente o transporte público. Se coloca mais ônibus para atender a demanda das pessoas que têm que vir. Isso ajuda a encarecer a passagem. Aumenta
o fator de utilização de mão de obra, de veículos e Sim. tudo, para cumprir com o mesmo deslocamento de pessoas. Vitor, Então isso é um problema que ele ataca as duas partes. Primeiro, Sim. o bolso de todo mundo, claro, que acaba que é encarecendo. uma consequência. E em segundo lugar é a qualidade de vida, que se fica mais tempo dentro de um transporte público que não deveria estar. Verdade. É. Vitor, qual é a média, o número de veículos, de carros que se colocam em 24 horas na circulação? De ônibus? De ônibus. Hoje trabalha em torno de 220 ônibus todos os dias, de segunda a sexta. 220. Isto. É uma frota bem considerável. Uhum. Santa Maria tem uma frota hoje igual a Pelotas, por exemplo, que Pelotas tem bastante pessoas mais lá. Acho que deve ter mais de 100 mil pessoas em Santa Maria. Em termos de... E a quantidade de veículos, ônibus, é a mesma em Santa Maria do que Pelotas, né? Então, assim, ó, hoje, se a gente conseguisse estradas da região mais ágeis e algumas melhorias no sistema urbano, poderia se tirar aí uns 20 ou 30 ônibus de circulação. Olha aí, ó, é muita coisa. É muita coisa. Isso aí é custo que é para todo mundo. É né? custo que acaba todo mundo. entrando no cálculo lá para... E daí a gente está discutindo mobilidade, que não é bem o foco do teu programa, Sim. mas é interessante porque acaba Claro. Nós temos, por exemplo, aqui na região leste da cidade, na saída leste, que é para a universidade, nós temos a direita da 287 ali, no Morotim, por ali. Certo. Estão sendo construídas mais ou menos 5.500 residências ali. Só com um acesso, que é o da 287, Certo. sem nenhuma obra de arte que permita as pessoas entrarem e sair. Este é um problema gravíssimo. E talvez o pior problema desse seja a não continuidade dos bairros. Então, o Zilda Arnes é um bairro, depois vem o Giacomo Poço Bom, outro bairro. Você está falando em situações isoladas. Isso. Então, eles ou se comunicam mal um com o outro, Sim. ou às vezes nem se comunicam. Nem se comunicam. Então, para o transporte público, isso aí é terrível, porque as pessoas têm que entrar num bairro, sair daquele bairro, entrar no outro, sair do outro. Isso é tempo, é qualidade de vida, e as pessoas se irritam porque elas poderiam estar no centro e ficam girando ainda dentro Sem do dúvida. ônibus. E acaba acontecendo isso aí, como tu falaste, Vitor, nesta periferia, onde as pessoas são obrigadas a se utilizarem e muito do transporte público para fazerem esse deslocamento. Isso. E aí vem uma das reclamações que até nós acabamos recebendo no determinado momento, de que estava tendo uma confusão muito grande ali, Zilda Arnes, Maringá, enfim, toda aquela região ali. Mas, como tu falaste, são planejamentos que não são feitos de forma ampla. Exatamente. E sim, olha, nós estamos fazendo um conjunto residencial aqui de X residências, isso aqui vai dar um acúmulo de mais 4 mil, 5 mil, 6 mil pessoas. Sim, mas e a consequência disso? Exatamente. Mas eu acho que, assim, ó, moradia é fundamental para as pessoas, para a dignidade. É o sonho de todos, né? Eu acho que o maior sonho de todos, além depois da saúde, talvez, né? Isso é verdade. Mas eu vejo assim, ó, quem constrói também, sim, ele tem que olhar a parte de custo, quanto é que custa e coisa e tal. Então, assim, ó, o certo seria a gente conseguir coordenar tudo isso, que cada um tivesse a sua casa, pudesse andar aí 2 ou 3 ou 5 minutos para tomar um ônibus, e que esse ônibus viesse o mais rápido possível para o destino dela. Sim, sim. Esse é o nosso desafio, é uma coisa relativamente simples, mas que a gente aqui em Santa Maria ainda não está conseguindo. Pois é, mas aí tu falaste, Vitor, nós vamos ter que adotar uma cultura, né, uma mudança de cultura na comunidade, que nós temos dentro do pensamento de dizer, olha, eu vou lá visitar o Vitor agora. Eu entro no meu carro e eu tenho que estacionar meu carro na frente da tua casa ou da tua empresa. Mas eu acho que já está terminando, né? Acho que já está acabando. Já está acabando isso. Acho que já não tem mais condição. E aí, então, trazendo isso para o transporte público, vai acontecer o seguinte, eu preciso me deslocar a pé, né, do ponto onde eu estou, X quilômetros ou em minutos, né, até a parada X para mim poder pegar esse ônibus. Exatamente. E é um desafio que a cidade tem
porque senão os shoppings vão tomar conta desse cliente. Entendeu? Eu, por mais que goste de comprar numa loja e coisa e tal, se eu não conseguir estacionar meu carro próximo, se eu não conseguir ter uma segurança boa para chegar nessa loja... São fatores que são agregados. Eu acabo migrando para o shopping, que lá me dá, pelo menos, a sensação de segurança, e eu tenho estacionamento praticamente onde eu quiser. Olha aí. E aí o que acontece? Aí nós matamos o centro da cidade. Certo. Isso ocorreu em muitas cidades. Cidades grandes hoje têm esse perigo. Só que Santa Maria, eu sempre me criei dizendo aqui que Santa Maria era um shopping de céu aberto. Shopping de céu aberto. Então nós temos que acertar isso para que o centro não morra. Para que continue sendo esse shopping de céu aberto. Então se falou muito no acampamento que o projeto é só uma via para ônibus, nos dois sentidos. E eu acho interessantíssimo disso, desde que tenha um polo atrativo no acampamento, para que as pessoas possam se sentir bem ali. Se nós simplesmente colocar ônibus ali, corre um risco muito grande de realmente matar esse cartão de visita que a gente tem. Certo, esse estudo começo da nossa cidade. Verdade, verdade. Então, assim, é possível colocar ônibus no acampamento? Claro que sim. Mas transformar essa rua do acampamento num jardim onde as pessoas possam conviver com ônibus, onde precisar da nossa parte. Nós vamos fazer. Em apoio. Que rode em uma velocidade baixa. Certo. Né? E que as pessoas consigam circular ali de forma perfeita. Eu acho que pode se coordenar isso aí sem um grande problema. Vitor, pelo que a gente verifica e ouve aí de muitas pessoas, olha, eu acho que está se caminhando justamente para isso, né? Porque este conflito todo de circulação, e tu falaste agora há pouco, quando eu disse que me veio a primeira coisa na cabeça foi acampamento, né? Como é que nós vamos alargar acampamento? Então, diz assim, mas é um pouquinho, não é acampamento, verifica o restante da cidade e outros pontos. Então, justamente isso, a partir do momento em que, se pegando, por exemplo, o modelo Porto Alegre, que a gente verifica ali na Rua da Praia, por exemplo, né? Foram ruas que se deu uma prioridade para as pessoas, como tu falaste anteriormente. A nossa rua para isso seria a Bozano. Nós escolhemos em Santa Maria a Bozano, isso, a primeira quadra. A Bozano, fazer uma grande extensão do calçadão. Então, assim, eu acho que tem como fazer. Nós precisamos abrir mão de certas coisas, né? Todo mundo, toda a comunidade de Santa Maria, e estudar um projeto que seja bem feito. Eu acho que esse é o desafio. As pessoas, hoje nós transportamos mais de 100 mil pessoas por dia. 100 mil pessoas dia, é a média. Idoso, quem paga, quem não paga, em torno de 100 mil pessoas por dia. É praticamente a cidade em 3 dias. A cidade, né? Em 3 dias. Então eu acho que tem que ser considerado. Nós não podemos jogar essas pessoas em qualquer lugar, fazer terminais longe do objetivo dela. E nós temos que ver qual é o objetivo dela. Sim. Hoje ainda é centro. Hoje nós temos 2 grandes polos atrativos, que é a universidade e o centro da cidade. Daqui a pouco pegar essa cidade e começar a descentralizar ela com áreas, né? Eu discuto, por exemplo, a prefeitura. A prefeitura precisa estar ali onde ela está. Ela podia ficar dentro de um dos parques, por exemplo, como tem em São Paulo, o Palácio do Governo Estadual em São Paulo, que é dentro do Morumbi, né? Poderia-se criar uma prefeitura que durante a semana pudesse utilizar esse espaço como um espaço comercial público e daqui a pouco os fins de semana como uma grande área pública, né? Então acho que isso a gente tem que pensar para um futuro, né? Só que é cobertor curto, a gente sabe que o orçamento de Santa Maria ainda é pequeno pelas necessidades. Um dos grandes problemas, e tu sabe que tu é um administrador com muita penetração dentro do acompanhamento, enfim, da própria cidade, e tu tem o conhecimento também de outros polos, né, fora Santa Maria, e o que se verifica é justamente esse fator, é que os valores que circulam aqui são muito pequenos. Como que tem que administrar o prefeito, o que chega na mão do prefeito para administrar, não é fácil. Não é fácil. Não sei se tivesse a oportunidade de ver uma crônica do Carlinhos. Do Carlinhos Costa Bebe. A diferença do orçamento da universidade Exatamente. para de Santa Maria. É um absurdo.
É uma coisa assim, um que absurdo. choca a gente, Choca. né? Onde Choca. tem cada aluno da universidade tem 30 mil reais, parece, por ano, e cada munícipe tem 2 mil reais. Se não me engano, é essa a conta. E aí ele fez, Vitor, A importância. a importância e o espaço territorial. Exatamente. Então, tu pega assim, ó, Santa Maria significa um espaço territorial X e a universidade é um ponto deste, né? Mas O que acontece é o seguinte, é que ele, eu acho que serviu a crônica dele. pra Claro, gente, claro. Mas é que ali tem outras variáveis, tem um hospital, que é uma coisa fora do contexto, e Santa Maria, eu acho que ele foi muito feliz aí, dizendo quanto a gente precisa da universidade. Sim. Eu acho que o interesse dele foi isso. Era tocar nesse ponto. Mas a gente tem que olhar também que a cidade em si é muito pobre. E isso é responsabilidade de todos nós, né? De fazer essa cidade crescer para a gente conseguir, enfim, ser feliz todo mundo. Verdade. Vitor, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para a comunidade que nos assiste nesse momento. Existe aí algumas dúvidas e confusão. O que é a ATU e o que é o consórcio Sim? Né? Só para localizar bem a comunidade. Bom, o prefeito Schirmer, em 2010, ele fez um decreto-lei dizendo que as empresas tinham que se unir num consórcio para que favorecesse a mobilidade urbana. Por que isso? Porque nos contratos que as empresas tinham, elas ficavam limitadas a uma área de atuação e nenhuma empresa podia nem avançar e nem ceder território para outra empresa. Certo. Ok? Com o decreto do Schirmer, as empresas tiveram que se organizar num contrato social, onde cada empresa continua com o seu capital, do portão para dentro das empresas, continuam tudo igual. Tudo igual. Do portão para fora, elas fazem parte de um consórcio operacional, aonde tenha que diminuir custo, melhorar a circulação dos ônibus e aonde a gente tem que atender a população onde ela precisa. Correto. O maior exemplo disso é a passagem integrada, aonde a pessoa sai de um lado da cidade e vai para o outro pagando uma tarifa só. Então esse foi um dos maiores objetivos do consórcio Sim. E o outro é, por exemplo, a empresa que está mais próxima de um terminal, ela possa fazer aquela linha sem ter deslocamentos vazio, que isso custa para todo mundo. Correto, aí vai o carro deslocado. Essa melhoria das atividades dentro do consórcio, ela é específica para isso e foi feito o consórcio para diminuição desse custo de não ter 5 empresas disputando o mesmo território. Sim, de repente uma entrando no terreno do outro. As periferias eram cuidadas ali para que um não invadisse o outro, e isso aí custa muito para o sistema. Então hoje tem um sistema de transporte. Esse problema terminou. Esse problema terminou. Hoje nós temos a receita garantida e cada empresa tem que fazer uma quilometragem que é para ela. Aí se controla a idade média da frota e uma série de coisas. Certo. Então uma fiscaliza a outra também, porque hoje tem uma sociedade na parte operacional. Porque o nome Sim, né, é Sistema Integrado Municipal da cidade de Santa Maria. Da cidade de Santa Maria. Porque a ATU é o nosso braço político. Tá? A ATU é encarregada de toda a parte da bilhetagem eletrônica, todo o sistema de venda, de crédito, tudo isso funciona. Tudo com a ATU. Isso, até porque a ATU fazia isso antes do Sim. Claro, já fazia antes. Continua, né? E hoje o nosso representante, o nosso presidente, Fernando Maffini, ele é o responsável pela parte política da situação, a condução política do sistema. Operacional é comigo, política é com ele. Tá certo aí, dividiu bem aí. Exatamente. A parte operacional é contigo. Isso, a parte operacional comigo, a parte política é com ele. Política e administrativa em termos de financeira lá é tudo com a ATU. Tudo com ele. Tudo com a ATU. Então funciona bem, isso é um sistema que inclusive foi elogiado pelo Tribunal de Contas, que esteve aqui em Santa Maria, achou bem interessante o nosso projeto, porque ele trata de 3 pontos principais no caso, né? O primeiro, o faturamento,
o segundo quilometragem e o terceiro é o custo das empresas. Então eles acharam, até falaram na época lá, de que o nosso sistema aqui em Santa Maria podia ser case para muita cidade. Olha aí, porque isso tudo, Vitor, ele significa para o tribunal a questão do controle e da transparência. Então, o controle ele é absoluto. Exatamente. Né? Então, de fácil entendimento. Olha aqui, ó, a empresa X, a quilometragem de circulação dela é tal, quer dizer, está tudo ali específico. E isso não existe aquela chamada caixa preta, né? Como alguns falavam. A caixa preta do transporte. Isso aí assim, cada vez mais as coisas têm que ser transparentes e em seguidinha a internet vai tomar conta disso. Já vai estar tudo online ali. Para te ter uma ideia, lá dentro da empresa, os ônibus do SIM, eles têm a cor padrão. Sim. Eu tenho a linha Boca do Monte, por exemplo, que ela não está no SIM, os ônibus são de outra cor. Tá, justamente então, para saber que... Eu não posso fazer uma excursão, por exemplo, qualquer coisa... Envolvendo um carro desses. Do SIM, não. Tá? Eu tenho que fazer com ônibus então até da Medianeira. Para fiscalização da própria comunidade em si, exatamente, ela já tem essa forma visual também de fiscalizar e um fiscalizando o outro. Exatamente. É por aí. É por aí. Vitor, nós vamos fazer um intervalo e aí nós retornamos depois para algumas novidades, alguns planejamentos, como tu falaste lá no início, a respeito do... Eu sou muito ligado até pela minha área, né, Vitor, a respeito do planejamento estratégico. Temos que ter o planejamento estratégico em tudo quanto é situação. Sim. Então, nós queremos saber também qual o planejamento do transporte nosso aqui de Santa Maria. Então tá. Vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos retornando com o segundo e último bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre pensando na sua informação, em trazermos aqui para o canal 19, para o programa Cidadania, assuntos do seu interesse, assuntos que possam refletir e que nós possamos também sermos inseridos dentro do sistema da nossa sociedade, da nossa comunidade, porque nós fizemos parte dela e nós temos sim responsabilidades, temos direitos, mas também temos deveres para com esta comunidade. Estamos aqui hoje com o Vitor Sacol, que é o presidente do consórcio SIM, né? Sistema Integrado Municipal de Santa Maria. E também é o diretor administrativo da Expresso Medianeira. O nosso assunto, transporte público em Santa Maria. Verificamos no primeiro bloco como está, enfim, toda essa parte de mudança do sistema viário, algumas obras viárias que estão sendo feitas na nossa cidade. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o futuro. O que se espera? Qual o planejamento para um transporte público melhor? Nós temos sempre com o pensamento de avançarmos, de melhorarmos, enfim, de oferecermos coisas melhores para a nossa cidade e a nossa comunidade. Vitor, dentro desse
sistema, né, do consórcio, existe da parte de vocês já um planejamento para melhoria? Enfim, eu sei, conversei contigo anteriormente e chamei a tua atenção que tu faz parte tu é diretor, tu tem em Brasília, vai a Brasília, como é que é essa integração aí com outros lugares do Brasil? É que eu fui durante 9 anos presidente da Federação das Empresas do Rio Grande do Sul. Em maio do ano passado eu saí. Quanto tempo? 9 anos. 9 anos? Como a gente tem a República de Santa Maria, né? A ex-governadora disse que Santa Maria... Então hoje quem me sucedeu lá ficou o Pedro Teixeira, que é da Planalto. Da Planalto. Então a República de Santa Maria continua. Continua a República de Santa Maria. Nós temos hoje no setor de táxi o Moacir. Isso. O Moacir também é da parte de táxi. Então, assim, estamos bem representados. Bem representado. A cidade sempre teve boas lideranças. Isso. E eu ultimamente eu tenho me dedicado mais ao consórcio, mais à empresa. A gente mantém os contatos. O próprio Fernando Maffini, hoje, ele representa... ele ficou na diretoria e ele representa em Brasília mais do que eu lá. Mas a gente está sempre nos congressos e coisas, até para se ter essa visão, né? Exatamente, a gente não pode... O que está acontecendo aí no resto do país? O pior lugar do mundo talvez seja atrás da cadeira da gente, depende o momento, né? Verdade. E esse momento é um momento bem delicado, inclusive. Verdade. Mas assim, a gente tem se mantido informado sobre isso. Hoje, os grandes investimentos em transporte público os BRT, e Santa Maria está se preparando aí para os BRT. Eu não sei. Explica um pouquinho, Vitor, a história do BRT. O BRT é um sistema de ônibus grande e ele fica em corredores exclusivos com plataformas de embarque. Então, as pessoas ou vêm caminhando, né, para essa plataforma, ou ela vem através da integração com outras linhas. Certo. E esse BRT, ele consegue andar numa velocidade boa, uma velocidade de 20. Sim, porque daí não vai encontrar essa parte aí do que nós estamos falando agora. Ele não divide o trânsito com os outros veículos. O Rio hoje está investindo enormemente nisso, tem uns projetos fantásticos lá, e inclusive lá no Rio Centro, onde vai ser muitos eventos da Olimpíada lá de 2016. Vai ser lá e o sistema é o BRT hoje. Ele é um sistema relativamente barato comparado com o metrô. E ele anda com ônibus sobre pneu, então não tem nenhum tipo de... Ele pode sair... Trilho, parte dele... Nada. Santa Maria está desenvolvendo um sistema assim. Não conheço muito o projeto ainda, já conversei com o pessoal do IFAM ali, do Instituto, né? Mas ainda assim não tem uma definição onde é que vai funcionar as plataformas, como é que vai ser as integração, ainda não tem muito nisso. Mas eu acho que é um bom dinheiro, que se for bem usado aí vai trazer um bom nível ao sistema. Então, quero crer aí que o pessoal tá trabalhando com pessoas que conhecem, e eu creio que possa ter um bom incremento nessa área aí. Me preocupa um pouquinho que querem fazer com ônibus elétrico, que ainda é uma coisa que... Então me preocupa um pouquinho, falei isso. O ônibus elétrico que tem hoje no Brasil, ele é uma marca só, e as baterias são arrendadas porque não tem bem uma definição de quanto tempo dura essa bateria. Sim, isso aí então, causaria... Assim, eu ainda até não gostaria de... É uma tecnologia que não está muito bem definida ainda. Hoje o sistema que tem em todo o Brasil é ônibus comum, com motor a diesel e coisa e tal. É uma novidade para Santa Maria, me preocupa um pouquinho as novas tecnologias. Sabe o quê? A gente, quando começou no computador, aquilo era uma coisa, né? Monstro, né? É um monstro. Hoje, a gente já domina mais um pouco. Um pouquinho, né? E essas tecnologias elétricas ainda estão em desenvolvimento, já tem alguns tipos que carrega, por exemplo,
tipo uma tomada cada vez que ela chega na plataforma. Faz a recarga. Na plataforma ela encosta ali, carrega e vai até a outra coisa. Então tem novas tecnologias ainda assim. Mas o sistema é um sistema que Curitiba durante muito tempo usou isso. Depois o Brasil exportou, que chama Transmilênio, que talvez seja o maior do mundo, isso em Bogotá. Toda a tecnologia brasileira, com ônibus brasileiro, com financiamento brasileiro, e aqui no Brasil não tinha. Agora começou a ter bastante no Brasil. Você mandou essa tecnologia para fora e agora estamos copiando de lá. Então assim, funciona bem, tem que ter alguns cuidados, que é para atender a população, não adianta ser bonito e atender o empresário ou a parte de designer da sociedade, da cidade, mas tem que atender realmente ao usuário que precisa do ônibus. Tem que ser dinâmico e não pode ter muito deslocamento que as pessoas não queiram ir para aquele lugar, né? E acabam indo porque tem um BRT. Daí isso aí é um complicador um pouquinho aí, mas... Por isso um planejamento muito bem feito, bem organizadinho. Me preocupa com os leitos das rodovias de Santa Maria, mas vamos esperar aí, vamos ver. Em algum momento, Vitor, já se teve uma reunião envolvendo essas pessoas, no teu caso, tu, Mafini, enfim, as pessoas que trabalham no sistema, para ter alguma opinião, sugestão? Nós fomos recebidos pelo secretário que cuida dessa área e ele nos pincelou, né, o projeto. Não tem muitos detalhes, a gente não tem muitos detalhes, então está se trabalhando em cima disso, tá? O projeto, como eu te disse, é um projeto bom e ele vai ter que atender às necessidades realmente da população. Eu quero crer que o prefeito esteja bem consciente de que vai mudar a vida das pessoas e tem que mudar para melhor. E, Vitor, e neste caso, esse ônibus, por exemplo, que falaste aí, esse ônibus seria da empresa de vocês? Seria do consórcio? Isso também é uma novidade. Porque daí vem uma outra administração? Não sei. Eu não sei. Isso aí vai ser jogado para depois que estiver pronta a obra. Mas o dinheiro tem para comprar os ônibus também. A notícia que nós temos é que, inclusive, o dinheiro está disponível. Isso. Mas não adianta comprar o ônibus agora, que ele vai ficar parado 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí não vai ter onde ele rodar? Isso. Então, eu quero crer que primeiro vão fazer a obra e depois vão comprar os ônibus. Pelo menos é uma... Agora, primeiro tu constrói a casa, depois tu vai comprar os teus móveis. Exato. E eu não sei como é que a prefeitura vai fazer esse processo. Tá? Daqui a pouco ela faz uma licitação, eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas ele é um sistema que não funciona sozinho, ele tem que ser alimentado. Tem que ser alimentado. Então, nessas plataformas o consórcio, no caso o SIM, né? Vai alimentar com as pessoas esses pontos. Então assim, acho que está muito cedo ainda, a gente tem que preocupar. O plano de mobilidade está dentro disso. Esse plano de mobilidade tem que ser encaixado aí. Então, acho que ainda tem bastante discussão para a gente fazer importante. E eu acho que tem que ser discutido, as comunidades têm que participar, tem que ver, porque nós temos uma travessia urbana aí que ela vai, como eu te disse, né? Ela vai modificar o que tem hoje. Hoje, simplesmente, a pessoa está num lado da rodovia, ela simplesmente dá uma olhadinha para os dois lados e passa. Isso, aí dá um sinalzinho de luz, põe a mão para fora, faz... Mas as próprias pessoas. Pessoas, né? Tu imagina, dentro de pouco tempo nós vamos ter uma rodovia com 2 pistas de cada lado, né? Onde a velocidade, teoricamente, vai aumentar. Hoje se anda a 60, 40 por hora. Sim. Nós estamos falando em pista dupla. Onde tu deu mais liberdade, vai 101, aumentar. Estou pensando na 101, por exemplo. Na 101. Hoje aquelas cidadezinhas que tem na 101, essa rodovia ela ficou fora de tudo. Sim. Tu pega Tabaí Canoas ali, por exemplo? É isso aí. Então eu imagino que isso vai acontecer em Santa Maria. Então eu acho que vai mudar a nossa vida aqui. As pessoas que atravessam a rodovia hoje vai ter que ter uma dificuldade, vai ter que passar em certos pontos e coisa e tal. Então vai mudar a nossa vida. Tomara que seja para melhor. Né? Esse é o grande objetivo. Exatamente. Né? Por isso, Vitor, que nós temos que cada vez mais integrarmos esta comunicação entre as pessoas. Exatamente. Né? Por quê? Porque o Vitor, ele tem
um conhecimento específico de uma área, né? Pode trazer sugestões de outras. O Vargas tem de outro, o fulano tem de outro. Então, as pessoas conversarem mais, né? Para que se consiga atingir um ponto de maior tranquilidade em termos de decisão, de tomada de decisão, e que fique bem e bom para todos. Exatamente, né? E ser um pouco proativo também. Proativo. Em certas áreas, né? Porque não adianta a gente montar um sistema de BRT, que vai ter a rodovia, tem tudo, mas o sistema não casa, não combina. Então, certo. Eu acho que é uma caminhada que vai ter que se fazer aí. Sem dúvida. Sem dúvida. Como eu te disse, é um modelo que eu não conheço. Eu não sei como é que o poder público não pode simplesmente emprestar um bem desse para uma empresa privada. Empresa privada. Ele vai ter que ou ressarcir, ou... Ele vai administrar esse processo. Daqui a pouco pode usar como um subsídio, tomara que seja. Imagina se as empresas não tiverem que comprar esses ônibus, e isso pode daqui a pouco diminuir o custo da tarifa, né? Então é uma coisa assim, eu não sei o que vem pela frente aí, mas eu estou à disposição aí para a gente conversar disso. E vou mostrar. E sempre importante isso, conversar com quem entende. Exatamente. Quem, né? A minha participação, ela vai ser efetiva no sentido de que a gente conhece um pouco como é que a cidade se movimenta. Sem dúvida. Então isso aí é importante para quem definir, ter uma radiografia da cidade hoje. Sim. Isso aí pode contar com com a ATU, que nós estamos bem dispostos a que a cidade cresça bastante. Vitor, e do que vocês têm hoje, né? Tem alguma modificação, algum planejamento, alguma coisa nova vindo por aí dentro do sistema como funciona hoje? Pois é, nós estamos com a renovação de frota, ela ocorre todos os começos de ano agora. Até março aí deve ter bastante unidade nova na cidade, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, tem que renovar. O que piorou foi o tipo de financiamento, que esse pacote foi um pacote bem ruim. Já pegando então essa parte da crise aí, já está dando reflexo? Sim. Os financiamentos que eram 6% ao ano foram para 10%. E se comprava sem entrada, por exemplo, hoje tem que dar uma... de 20% a 50%. Então, mudou muito isso. O dinheiro também está bem curto no BNDES, tá? E o problema maior é os aumentos de insumo, diesel e pessoal, que tem que se aumentar agora em fevereiro, mas o diesel foi bem complicado e atrás disso vem pneu, peças e tudo. Sim, dá o reflexo agora em todos os outros setores. Isso todos os anos tem, o problema é que esse ano foi bem totalmente diferente. Cruel aí, né? Sim. Então, até que alinhe, até que a gente assimile o golpe, aí vai tempo ainda, né? É porque todo esse valor aí, Vitor, acabou por ser desviado de repente de um outro investimento. Não, é que assim, o custo ele tem que se pagar. Certo. O custo tem que pagar. O problema é tu assimilar o golpe, assim, né? O combustível subiu 21, por enquanto, 21 centavos o litro de combustível e o consumo é muito grande. São 200 ônibus, então, rodando aí, tu joga esse valor aí para cima dos 200. Não, agora, olha só, olha o detalhe. Sim. Não foi aumento de combustível. O aumento de combustível já aconteceu. O que teve foi aumento de imposto em cima do combustível. Certo. Que subiu em torno de 21 centavos o litro. Não tem bem a definição ainda, mas é em torno de 21 centavos só de imposto. Porque o aumento já tinha dado. Então quer dizer, tem o aumento, mas tem mais o imposto. Nós estamos falando agora 21 centavos só de imposto em cima do diesel. Porque o aumento já tinha sido dado. E já estão falando mais na metade, fim do ano, de novo. Exatamente, né? é o que está se ouvindo. Que também faz parte. Eu quero que todo mundo entenda que os aumentos fazem parte do Brasil hoje. São correções. Exato, 5%, 6%, 7%, 8%, isso aí nós estamos acostumados. O que teve agora é um pacote que aumentou o imposto, né? Que só o imposto corresponde a 21 centavos o diesel e a gasolina a 25, 30, um pouquinho mais ou menos, agora está baixando um pouquinho.
Então esse é um problema que a gente vai ter que administrar e todo mundo vai pagar a conta, né? Ah, não tem dúvida nenhuma, porque o reflexo disso tudo, ele se desenvolve numa cadeia, né? Dentro da cadeia produtiva. Para te ter uma ideia, nos meus 9 anos de presidente da federação, eu convivi muito com a parte de táxi e caminhões, né? Faz parte do nosso... Dentro dentro do guarda-chuva maior, que é o setor de transporte, né? Esse aumento vai corresponder a 2% nas mercadorias. Só o aumento do diesel nas mercadorias que a gente comprar no mercado é em torno de 2%. Já tem o repasse automático. Automático, porque não tem o que fazer, né? Os mercados hoje, por exemplo, que recebem mercadoria da SEASA. Da SEASA. O pessoal já está pagando o preço novo e já... Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí, Vitor, vem a situação em administrar numa crise. Exatamente. Né? Numa crise onde que a comunidade ela tem que dar aí a sua parte, né, dentro desta contribuição, deste entendimento, e nós nos unirmos aí cada vez mais, né, em torno de procurar soluções para que seja pelo menos minimizado, né, alguns problemas. Vitor, verificando então toda essa parte, nós temos aí um transporte hoje em Santa Maria, nós podemos dizer que ele atende os principais anseios da comunidade, ele atende. Eu vou te dizer o seguinte, nós transportamos 100 mil passageiros por dia. Todas as pessoas saem de casa hoje, elas chegam na escola, chegam no trabalho, elas saem na noite hoje, né? Então, assim, a rede de transporte, ela existe e funciona. O que ocorre? Eventualmente se tem problemas sérios. Primeiro, a mobilidade urbana é eu não consigo, o ônibus não voa, ainda não. Aí tu está falando em termos de cumprimento de horário. Cumprimento de horário. O que acontece? Se um ônibus atrasa, ele pega o passageiro que é dele e do outro ônibus que numa grade... daí já deu acúmulo de sobreposição. Isso. Então o que ocorre? Eventualmente a gente tem alguns problemas que não é fácil resolver, porque se a gente conseguisse que os ônibus tivessem uma asinha e voassem, né, a gente poderia atender aí uma quantidade de pessoas de cumprir o seu horário e itinerário. Isso tudo, o que ocorre? Acaba as pessoas não usando o ônibus e usando o carro. Por quê? Porque o sistema se torna menos confiável. E uma coisa leva a outra, mais carro na rua, mais pessoas, mais... Certo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um planejamento onde o transporte público seja de qualidade, né? O transporte público de qualidade e que as pessoas deixem o seu carro, use carro para passear, fim de semana. Deixe seu carro em casa lá, seja 1, 2, 3 vezes por semana, sei eu. O dia que precisar no mercado, o dia que precisar pagar uma conta, hoje se paga conta pela internet, mas exato. Onde tem que dar uma passeadinha, use o carro. Durante o resto da semana, usaria o ônibus. Exato. E aí vem, Vitor, que tu falaste, envolvendo a situação da confiabilidade. Ou seja, eu sei que eu tenho um compromisso agora na minha empresa, no meu negócio, enfim, eu sei que eu vou chegar agora ali e vou esperar lá 5 minutos o ônibus, e o ônibus vai chegar lá no horário que está previsto para mim. Então, isso significa uma rotina confiável. E eu vou te garantir que isso existe. As saídas dos ônibus são confiáveis. A chegada que eu não posso confiar muito. Sim, mas dentro desse limite, ele ainda está muito confiável. Cumprindo o seu... Exatamente. E a segurança, né? Hoje nós temos... Hoje, as pessoas, o único jeito de elas chegarem em casa em alguns bairros da cidade é com ônibus. É com ônibus. Então, assim, o sistema ainda é seguro. Uma dos teus
do teu programa, o mote dele é a segurança, né? O transporte público ainda é um meio seguro das pessoas chegarem em casa, né? Existe ainda um respeito pelo ônibus, né? As pessoas ainda chegam em casa. Sem dúvida, é verdade. Isso é uma coisa, né? É um fato. Só que assim, depois que ela desce do ônibus, por exemplo, aí teria que ter iluminação, calçamento aí e vem tudo. Outros problemas. Então isso tudo a gente precisaria ter uma coordenação aí para que pudesse ser um pouquinho mais seguro. Um pouquinho melhor, mais seguro, aperfeiçoar esse... Então assim, o transporte hoje ele é muito confiável, e a gente está trabalhando bastante para que seja melhor ainda. Maravilha. Vitor, tens um contato, a comunidade querendo fazer um contato em termos de crítica ou sugestão do sistema? Sim. Ela pode fazer isso de que forma? Hoje tem uma página na internet que é ou Sim ou ATU, ela tem um canal direto. Sim ou ATU? Qualquer uma das duas ela entra direto, tem um canal lá de sugestão, reclamação. Nós estamos abertos. Ela pode colocar lá algum problema de um ônibus que pode ser deslocado. Normalmente ele passa nessa rua, se ele entrasse numa quadra diferente... Até o seguinte, não estou satisfeito por quê? Isso. Qual que é? Certo. Né? Por que eu não estou satisfeito? O que acontece que às vezes a gente não fica sabendo? Claro, claro. O ônibus desviou a rota, por exemplo, porque a estrada estava ruim ou porque não... Já para ir buscar outras soluções lá na frente. Nós vamos dar o retorno para todas as pessoas. Isso é fundamental. Então é importante a gente saber o que o usuário está pensando. Infelizmente eu não posso prometer que não vai ter aumento de tarifa, por exemplo, é uma coisa que não tenho como... vai subir, que as pessoas entendam que nós somos um repassador de preço, eu tenho que comprar diesel, eu tenho que dar aumento para os meus funcionários, pneu, tudo isso está subindo. Claro, então, claro. Vai ter aumento de diesel. Quanto? Não sei. Aí vem uma discussão aí... Não se fez planilha ainda, Sim. A prefeitura está fazendo planilha, acho que está fazendo planilha, eu não sei quanto é que vai subir, mas fatalmente vai subir. Eu gostaria que tivesse o subsídio, por exemplo, que a gente pudesse comprar um diesel mais barato, um pneu mais barato. Sim. Daqui a pouco poderia se repassar isso para o poder público. Se repassasse, a gente podia repassar para as tarifas. Ainda não existe isso, Santa Maria não. São Paulo já tem, muitas cidades já tem. E assim, os próprios estudantes estão falando na tarifa zero, por exemplo. É uma coisa que... O dia que tiver a tarifa zero, para nós é melhor. Sim, por quê? Porque ela vai ser 100% subsidiada. Desde que o governo pague. Agora, tarifa zero com o resto da população pagando, eu já sou totalmente contra. Aí ela é totalmente... Exatamente. Fora de contexto. Hoje já temos as gratuidades para o idoso, para deficiente, coisa que eu acho também que o governo deveria pagar. Hoje quem paga é a população talvez mais carente do que aquele que está usando. Sim. Justamente porque ele é o usuário que mais... Eu e o Vargas, por exemplo, com 65 anos, nós teríamos a passagem gratuita. Isso. E aí quem paga a nossa passagem, daqui a pouco é uma pessoa que tem menos que nós. Correto. Então eu acho que não é justo, isso é um subsídio cruzado, que isso vale para o estudante com metade da tarifa e coisa e tal. Se o governo conseguisse subsidiar os estudantes com tarifa zero, seria melhor para a população toda. E nós talvez aí teríamos mais pessoas estudando. Então é bom, só que eu acho que o foco das revoltas, que hoje ela é contra o sistema, deveria ser contra o governo. Não seria contra o governo, sim, mas uma pressão. Mostrar para o governo que estamos aqui, queremos estudar, mas queremos... Que deveria, de repente, enquanto está sendo desviado aí um monte de dinheiro em outras coisas, que fosse revertido justamente para o apoio efetivo à comunidade. Aí vem uma outra discussão. Uma discussão aí muito política, acadêmica, Verdade. e eu não teria a condição de precisaria 2 ou 3 programas para a gente discutir Sem isso. Mas o que é interessante é olhar para o transporte público como um fator de crescimento das cidades. Se tu quer que uma cidade cresça para determinado bairro, tu coloca um sistema de transporte público lá que funcione e a população vai para lá mesmo.
Se tu quer que não use, que não cresça um bairro, tu tira o ônibus de lá. Não tem dúvida. Por quê? Porque daqui a pouco, como você disse, o único jeito das pessoas chegarem nos lugares é com ônibus. É com ônibus. Né? Principalmente nos horários da noite aí, coisa. Verdade. Estamos sofrendo bastante aí com os bairros novos que foram construídos sem muito planejamento, né? E daí tem que se adaptando aí até que consiga... Até a história do gaúcho com o caminhão da melancia, né? No decorrer aí que as melancias vão se outra ajustando. Coisa, as pessoas... agora, por exemplo, ali no Diácono Poço Bom, acho que são 500 e poucas casas lá. As pessoas não se mudam tudo de um dia para o outro. Não, claro, ela vai... Então, aí tem que se monitorar todos os dias para ver o que está aumentando de passageiro, para colocar ônibus, Verdade. Qual é a necessidade dos ônibus e tudo. Então, assim, a gente trabalha bastante para... Vitor, é um planejamento contínuo. Exatamente, um acompanhamento, você tem que se planejar, depois acompanhar e tudo. Então, às vezes, assim, a gente leva a culpa de uma coisa que não se tem muito. Sem dúvida. Vitor, mais uma vez eu quero agradecer a tua presença aqui e, ao mesmo tempo, eu quero colocar o nosso programa e a TV Santa Maria à tua disposição, tendo qualquer informação útil para a comunidade, repassa que nós fizemos isso aqui com a maior tranquilidade, porque este é um dos grandes objetivos da TV Santa Maria e, evidentemente, do meu programa aqui, Cidadania. Tendo qualquer coisa, repassa para nós. Está sendo planejado algumas ações de caráter funcional, e eu te prometo que logo que tiver uma definição eu venho para o programa para mostrar como funciona. Olha, muito bom. Tá bom? Muito bom. Tranquilo. Bem, agradecemos então, né, mais uma vez a presença do Vitor Sacol aqui, uma pessoa da nossa comunidade que vive Santa Maria. Tu nasceu aqui em Santa Maria, Vitor? Não, eu nasci na Boca do Monte. Na Boca do Monte, quer dizer, então tem mais raiz ainda, Então, desta forma, né, nós queremos aqui registrar o agradecimento ao Vitor e o agradecimento ao senhor e à senhora que nos acompanha, né, toda semana, os assuntos, enfim, os nossos debates e o nosso bate-papo aqui que o senhor e a senhora já conhecem. O nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 21h15, de forma inédita. Depois vai ao ar com 3 repetições, quintas-feiras às 19h15, sexta-feira às 23h e nos domingos às 20h30. Assim, nós agradecemos a sua audiência, esperamos uma grande semana com muita alegria, com muita felicidade, com muito progresso. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana. Muito obrigado. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Uglione Concessionária Chevrolet, nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br.